principal é você conhecer qual é a realidade do seu município, qual é a realidade em todos os aspectos, não apenas do ponto de vista cultural, né? Então, os aspectos geográficos, isso influencia na cultura. Se é uma cidade que está dentro do sertão, não pode na verdade, ter características iguais às cidades que estão no litoral. São totalmente diferentes, do ponto de vista, inclusive, cultural, principalmente cultural. Então, o aspecto geográfico influencia. E, muitas vezes, o aspecto geográfico traz potencialidades culturais para a cidade, né? Então, você pode utilizar um aspecto geográfico da cidade como sendo uma coisa importante para... Exatamente, transformar aquilo, destacar aquilo como uma coisa cultural mesmo, né, da cidade, faz parte da cidade. Então, o clima, por exemplo, Garanhuns hoje tem um festival de inverno, isso é o quê? Tem tudo a ver com o clima que Garanhuns tem, toda essa coisa que a gente vive aqui, de comer o queijo, tomar o vinho, botar um casaco, né, tal, tem toda essa coisa festiva da cultura, então isso é onde o aspecto geográfico, né, o clima, a distância da capital, o relevo, enfim, tudo isso está influenciando nos processos culturais que acontecem nos municípios, né, nos lugares. A infraestrutura também é importante. Por exemplo, quais são as principais vias de acesso, os números de escola, postos de saúde. Isso é importante porque uma pessoa que não conhece, eu que não conheço profundamente Garanhuns, gostaria de saber quantas escolas Garanhuns tem. Se eu fosse fazer um projeto aqui em Garanhuns, por exemplo, envolvendo a escola, esse instrumento do Plano Municipal de Garanhuns seria legal para mim até saber, eu vou desenvolver tantas oficinas, tantos alunos fazem parte. Eu mesmo fiz um projeto lá para a região do São Francisco, ali, aquela área de Piranhas, né, em Alagoas. Mas aí eu envolvi vários municípios ao redor dessa cidade, né, que é uma cidade turística, uma cidade linda, histórica, enfim. Mas aí eu fiz um levantamento dos dados, porque isso também dá força ao projeto. Você mostra que é um espaço que tem uma potencialidade grande e que de uma certa forma está esquecido, né? Então isso é legal também para mostrar, gente, vamos investir aqui, esse lugar é legal, essas pessoas estão fazendo bons trabalhos, né? Então se a gente consegue mostrar isso, e mostrar, por exemplo, eu mesmo lá nesse projeto desenvolvi algumas atividades com escolas. Eu tive que ir buscar atrás, porque não existia esse dado, né? Eu tive que ir atrás, saber quantas escolas tinha na cidade e tal, nas outras cidades, para poder envolver os professores, porque a gente trabalhou muito com o professor. Então, isso é legal, tá já dentro do plano do município. Os aspectos sociais, né, também, IDH, enfim, toda essa parte, apesar de que hoje o IDH é uma coisa que está sendo muito revisto, né, porque ele dá realmente alguns aspectos, mas muitas vezes ele eleva o IDH do município em alguns aspectos que são mais, por exemplo, o PIB, às vezes, de um município é altíssimo, mas as pessoas vivem... Por quê? Porque faz parte do PIB, mas as pessoas estão lá. Não tem educação, não tem saúde, continuam os mesmos problemas que todos têm. Então, é importante a gente saber isso também, né? Para mim foi importante. E também a população em suas faixas demográficas, né? Por faixa etária, gênero, exatamente para que vocês possam, quando você vai construir uma política pública voltada para determinados segmentos, é importante você não vai construir, por exemplo, uma política pública de cultura voltada para a faixa etária de 60 anos, se a sua população é extremamente jovem. Aí, você perdeu seu tempo, não vai ter público, enfim, né? Esse elemento é fundamental para você estabelecer quais são as políticas que você vai desenvolver. Os aspectos econômicos, né? Quais são os principais fatores de desenvolvimento, os empregos formais e informais, o turismo, a renda per capita, o PIB, enfim. Toda essa parte que é onde entra aquela questão que eu falei da cultura como na sua dimensão econômica, exatamente. Essa questão, por exemplo, dos empregos formais e informais, a gente sabe que a maioria dos empregos de cultura são informais. Muito poucas pessoas
tem um trabalho fixo de cultura. Muitos são produtores independentes, artistas, enfim, todo esse pessoal, e que trabalham por projetos, por eventos, enfim. Mas eles existem, eles estão gerando recursos para o município, eles estão pagando imposto ao município, né? Quando um artista presta um serviço para a prefeitura, ele paga o ISS ao município. Então, ele está gerando recursos para o município também. Não só, como muita gente pensa que a cultura só dá despesa, não. A cultura traz recursos para o município. Quando você vai